Olha só quem voltou e boas-vindas ao abismo a todos vocês. Hoje nós vamos continuar o nosso iceberg da sexta até a 10ª camada e vamos ver coisas que vão muito além do conhecimento público sobre o jogo. Vamos explorar coisas que antecedem até mesmo a criação do jogo. Então, não vamos enrolar, já vamos começar. Se você não assistiu a primeira parte, vou deixar o card aí, clica, assiste e depois volta aqui para você acompanhar toda a lista. E já dou o aviso aqui de spoilers, porque podem ter algumas coisas que vou precisar falar da história. Mas, se você não tá muito preocupado com isso, eu recomendo assistir do mesmo jeito. Não esqueça de separar logo o seu pratão de comida com um copão de coca para acompanhar. E dessa vez tá valendo tudo. Só precisa comer alguma coisa porque é 1 hora de conteúdo e você vai poder usar aí tranquilamente para poder até mesmo estudar ou ficar escutando de fundinho como se fosse um podcast. Então, sem mais delongas, vamos lá. A sexta camada é onde nós começamos a falar de coisas que pouquíssimas pessoas sabem, e inclusive você não encontra no YouTube. É isso aí mesmo. Algumas coisas você pode saber, mas eu garanto que nessa camada você vai descobrir algo novo. Pocket Cat coça a virilha se a garota for vendida. Bom, isso na verdade é um comportamento que ele costuma fazer sempre, né? Ninguém sabe o que tanto coça nessa desgraça de bolso dele. Mas em específico, ele faz isso em momentos onde ele está animado. E um desses momentos é se você vender a garota pra ele. É bizarro, eu sei, mas bom, a gente já tem essa teoria ali, afinal, Pocket Cat é um predador, não é mesmo? O nome completo do Pav. Bom, o Pav é um personagem que ele sempre parece ser um desgraçado, desde o começo até o final. E, inclusive, ele até consegue matar alguns participantes se você não impedir, ou não fizer nada. O nome completo dele é Pavel Yudin. Quando a gente presencia a luta dele contra o Legard, Kaiser, é revelado o nome completo dele. Apesar de parecer simples, não se sabia muito sobre o Pavel até aquele momento. E talvez aquela cena tenha sido criada para gerar um pouco mais de empatia no jogador perante esse desgraçado. Mas eu vou te falar que não funcionou, hein? Marina é trans. Isso fica confirmado na história dela, logo que você a escolhe e lê os primeiros parágrafos. É dito que a Marina nasceu na igreja de Almer. A vida de um sacerdote masculino na igreja é muito complicada. Eles se dedicam inteiramente aos deuses, fazem rituais constantemente e até mesmo se sacrificam, como você pode ter visto o Enki fazendo isso no primeiro jogo. Então, para evitar toda essa vida desperdiçada, a mãe da Marina disse a todos que uma filha tinha nascido e não um filho. Sendo assim, ela a criou como uma menina, a vestiu de tal forma e disfarçou para que seu pai não percebesse. E de certa forma, ele nunca se pareceu muito interessado por isso. Então Marina cresceu como uma menina e, hoje em dia, ela se identifica como tal. Apesar disso, ela parece sentir um medo dentro de si, que é refletido na sua forma chamuscada pela lua, onde ela sente que talvez essa escolha que ela tenha feito seja apenas imposição de sua mãe, como forma de protegê-la. E ela teme que a sua identidade não seja nada mais do que isso, uma ferramenta tanto para seu pai como para sua mãe, apesar dos diferentes intuitos que eles têm. Cada personagem no Fear and Hunger 1 tem conexão com um novo deus. Bom, explicando melhor isso, basicamente todos os personagens no universo de Fear and Hunger nascem com uma alma. Essa alma define sua personalidade e como será o destino e a vida dessas pessoas. No primeiro jogo, os 4 novos deuses que nós conhecemos têm a alma perpétua, que é a Nilvan, a alma da dominação, que é o François, a alma iluminada, que é o Valteio, e a alma atormentada, que é do Atormentado. Já nos personagens principais, o Kahara tem a alma perpétua, a Darcy tem a alma da dominação, o Enki tem a alma iluminada e o Hagenwalder tem a alma atormentada. E isso define muito do que eles passaram e a identificação deles como personagens. Embora pareça não ter um propósito maior na história, isso representa uma empatia entre o personagem e o deus novo, que pode ser explorado em futuros jogos. Afinal, é possível que alguns deles estejam entre os novos deuses ou entre seres mais poderosos. Frasco explosivo anula o guerreiro de armadura. Bom, nas minas, existe um certo evento que você pode se envolver, que é uma luta opcional contra esse inimigo.
Esse guerreiro de armadura é na verdade apenas um corpo, e quando você não derrota ele a tempo suficiente, o verdadeiro guerreiro espectral se aproximará e lutará com você. Ele é um inimigo que pode ser muito complicado, já que ele tem golpes que atacam a sua party inteira, e pode até mesmo arrancar braços ou pernas dos seus personagens. Para evitar essa luta, ou para ganhar dela, você precisa destruir todas as partes de armadura do guerreiro. Porém, fazer isso pode ser muito complicado se você não tiver turno suficiente ou tiver uma sorte ruim. Para isso, existe o frasco explosivo. O frasco explosivo vai causar dano em cada uma das partes do guerreiro de armadura e destruir elas quase que instantaneamente, fazendo essa luta ser completamente anulada e você conseguir derrotar ele sem tomar nada de dano. Black Kalev é bem dotado. Esse nome é bizarro, mas vem comigo. O Black Kalev é a cabra que você encontra no segundo jogo, Fienhanger Termina, e você pode até mesmo recrutar ele para sua parte. O que acontece é que o Woodsman capturou esse bode, pois ele estava botando chifre nele. Em uma das cartas deixadas pela mulher do lenhador, ela conta como ele é maior em tamanho e comprimento, e por isso ela preferiu ele, além de outros motivos. O Woodsman tentou matar Black Kalev, mas aparentemente o deus da lua o resgatou, transformando nesse bode, que agora é o mascote da casa. Então, temos até mesmo drama e casos de família nesse jogo, meu Deus. O arco de redenção do Path. Se você chegar na Torre da Lua no primeiro ou segundo dia, você pode encontrar essa cena, onde o Kaiser vai passar na sua frente e o Path vai tentar confrontá-lo e matá-lo atirando contra ele. Independente disso, o Kaiser vai simplesmente com um golpe rápido destruir o Path, fazendo ele ficar quase mortalmente ferido no chão. Você pode resgatá-lo usando um pano para parar seu sangramento e levá-lo de volta ao trem, onde ele vai poder ser cuidado e viverá. Até o presente momento na história, o Path vai ser um personagem extremamente antagonista, e que talvez tenha até mesmo matado alguns dos seus aliados. Apesar de falar muita merda, a partir desse momento que você o resgata, ele parece ficar mais de boa. Ele começa a lhe dar dicas e contar realmente a verdade do que aconteceu. Então não sei se redime ele de verdade de todos os seus perigos, mas ele se torna uma pessoa bem melhor depois que você resgata ele. Então, tá bom, vou dizer que é um arco de redenção, vai. Darcy aprende necromancia. Isso se refere ao final S da Darcy, um final que você só consegue conseguir no modo mais difícil, o Hard Mode, no primeiro jogo. Para conseguir esse final, você tem que aprender um feitiço, chamado Feitiço de Renascimento. Você deve juntar 3 páginas que estão espalhadas em Mahabre, e quando você fizer isso, você aprenderá o feitiço. Após isso, você deve visitar o corpo do Legard e você poderá usar o feitiço. Quando você fizer, você terá o final S, onde a Darcy sacrifica seu próprio sangue para renascer o Legard, agora como uma espécie de golem de sangue. Esse final parece estar muito atrelado à verdadeira forma do Kaiser, como a gente vê no Termina. E uma outra curiosidade é que a splash art original desse final era com a Celeste revivendo alguém que parecia ser o Carrara. Não sabemos exatamente por quê, mas logo logo falaremos de uma coisa interessante no iceberg envolvendo a Celeste. Então fica aí na tela a cena original e como ela foi pro jogo. A garota é o receptáculo do deus do medo e da fome. No final A do primeiro jogo, quando você leva a garota até o coração da escuridão, ela absorve a alma do deus das profundezas e ascende, se tornando a deusa do medo e da fome. A partir desse momento, você começa uma batalha que você não pode vencer, apesar do jogo te dizer que sim. Isso acontece porque a garota tem a alma antiga, que aparentemente permite que um humano consiga ascender, assim como Almer fez e assim como a própria garota fez. Com o passar da série, nós vamos ver que isso vai ficando mais importante, já que tanto no primeiro quanto no segundo jogo, a ascensão de um humano é o ponto principal, digamos assim. Pedocat. Essa aqui é bem interessante de estar no iceberg. Eu concordo que ela tem que estar nessa camada, ou pelo menos até mais baixo, na verdade. Pedocat é um clipezinho curtinho de 7 segundos que mostra o Pocket Cat andando. Ela foi postada no YouTube por Miro Raverini. Mas aí é que tá a sacada.
Esse clipe foi postado há 9 anos atrás, antes mesmo do Fear and Hunger 1 ser sequer anunciado. Isso mesmo. O Miro já tem planejado esse personagem há pelo menos muito tempo antes do jogo ser lançado. Então ele sempre teve essa inspiração. E como o nome é Pedocat, a gente pode presumir o que ele faz com as crianças agora. Darcy seria supostamente uma lésbica. Bom, isso aqui é um conteúdo que foi descartado do jogo, mas basicamente o conceito inicial da Darcy seria uma lésbica dentro do armário, digamos assim. O Miro queria uma personagem que tivesse dúvidas de sua sexualidade por primeiro jogo, mas acredito que por motivos da história e de ser mais interessante ela ser completamente fiel ao Legard, que ela não fosse uma lésbica, para que ela pudesse ter sentimentos verdadeiros por ele. Mas esse conceito foi até a fase de criação do personagem, onde ele planejou a Darcy. Então, quase que nós tivemos a Darcy lésbica. Acho que seria interessante, vai. O diálogo da moeda de François. Esta aqui é bem perturbadora. Na luta contra o François, ele tem um golpe de arremesso de moeda. Se ele tiver um das mãos, você vai jogar a moeda, e se você errar, ele vai lhe pegar pelo pescoço. A partir desse momento vai começar um diálogo, onde ele diz que vai mostrar como é a verdadeira forma de dominação. Ele vai lhe bater, você não vai conseguir fazer nada, e ele vai lhe perguntar: você me ama? Se você negar, ele continuará a lhe bater, e você não poderá fazer nada. Se você recusar, você morrerá. Se você aceitar, bom, ele abusa você. É, isso mesmo, é bem perturbador. Esse evento parece ser bem raro de acontecer. Todas as vezes que eu joguei, eu nunca tive esse arremesso de moeda, mas provavelmente ele precisa ter um dos braços ainda, que são as primeiras partes que você deve arrancar quando luta contra ele. Mas de toda forma, bem perturbador. Dan tem depressão. Bom, o Dan nunca teve uma vida muito fácil. Ele perdeu os pais muito cedo, teve que morar na rua, roubar para sobreviver, e quando ele finalmente conseguiu uma família de volta, ela também foi tirada dele. Ele até mesmo perdeu seu olho tentando trazer sua amada de volta, mas não adianta. Desde cedo ele diz que o Pocket Cat o atormentava. Eles parecem ser velhos conhecidos, e existem algumas teorias. Talvez a depressão tenha trazido o Pocket Cat, ou talvez o Pocket Cat esteja lá justamente para trazer essa depressão a ele e impedi-lo de ter uma vida pacífica. O motivo para isso talvez seja que o Dan tivesse uma missão maior na vida, e Hare, sabendo disso, mandou o próprio Pocket Cat para atormentá-lo. Outro motivo talvez seja que o Pocket Cat precisa que ele esteja em um estado mental fraco para poder possuí-lo, como nós vemos quando ele se transforma. Existem também outros mistérios que nós iremos nos aprofundar depois, mas apenas saiba que o Dan tem sim depressão. Na sétima camada nós continuamos a falar de coisas que você provavelmente não sabe, e inclusive coisas que vêm antes mesmo do Fear and Hunger ser lançado. Então, já se liga aí. Levi era um soldado aos 13 anos. Na história do Levi, nós descobrimos que os pais dele tinham muitos problemas. Seu pai era alcoólatra e matou a mãe dele na sua frente, quando ele ainda era uma criança. Ele foi mandado a um orfanato, porém aquele lugar, o orfanato de Prihevil, era pior do que a sua própria casa. Então ele decidiu fugir. Sem ter muito para onde ir, ele se alistou no exército e com somente 13 anos ele já era um soldado. Ele era um ótimo combatente e até mesmo recebeu um esquadrão de crianças soldadas para lutar com ele, onde ele comandaria o esquadrão. Essas crianças soldados eram usadas para missões suicidas, onde eles não perderiam soldados de verdade caso dessem errado, e se desse certo, méritos para eles. Com o tempo, o Levi acabou percebendo isso e ele ficou extremamente perturbado, acabando até mesmo se viciando em heroína. Eventualmente, nem mesmo a heroína conseguia libertar ele desse trauma, e ele acabou desertando e fugiu para sua cidade natal, Prihevil. Coletar a adaga e a boneca ajuda contra a deusa do medo e da fome. Quando você resgata a garota, ela é bem inútil. Ela não consegue usar nenhuma arma, então ela não consegue dar dano, e também não faz muita coisa. Mas se você procurar nos lugares certos, você pode acabar encontrando esta adaga e uma boneca peculiar, que você encontra na cela junto ao Carrara. Se você entregar a adaga para a garota, além dela poder atacar e causar um pouco de dano, ela vai ficar muito feliz. Da mesma forma que você der a boneca para ela, ela também ficará muito feliz.
Dito isso, se você for para a luta da deusa do meio da fome e deixar a boneca equipada nela, junto com a adaga, quando ela se transformar no boss, em cada uma das suas fases, ela vai pular um turno ou dois, dependendo de quantos itens você deu a ela. Isso pode ajudar muito, já que os golpes da deusa do meio da fome são muito fortes. Então, se você der esses itens para ela, ela vai lembrar de quando ela ainda era humana e ter empatia por você, hesitando nos seus ataques. Então seja uma boa pessoa, dê os presentes para a criança, e é isto. Nosramos é o esquecido. Quando os novos deuses foram para Maabre e ascenderam, aqueles que a gente já conhece, François, o Atormentado e tudo mais, eles não foram apenas os 4. Na verdade, eles eram 5. O quinto deles nunca é citado diretamente em livros, e ele ficou conhecido como o Esquecido. Este alguém é o Nosramos. Quando eles chegaram a Maabre e viram a oportunidade de ascender, Nosramos foi o único que pensou sobre e percebeu que não seria certo para ele ascender dessa forma. Ele percebeu que dessa forma ele ficaria apenas limitado em um loop, e por isso ele decidiu buscar outras formas e descobriu a verdadeira forma de ascensão: a iluminação. A partir disso, ele conseguiu sua longevidade e a oportunidade de estudar pelo tempo que ele quisesse e descobrir os verdadeiros mistérios do mundo, sem estar preso a Maabre ou a seus planos de novos deuses e tudo mais. Ele simplesmente consegue ser um estudioso e viver para sempre. Além disso, ele também ensina essa mesma técnica para o Enki, e no final verdadeiro do Enki, o final S, nós descobrimos que ele conseguiu fazer isso. Inclusive, ele está até no Términa. Pav é neutro contra o Levi. Se você não sabe, o Pav é um membro do exército de Bremen, e o Levi era um soldado da União Oriental. Ambos estavam em guerra. Então, teoricamente, o Pav, que já é meio babaca, deveria começar a tentar matar o Levi. Mas na verdade não, ele é até mesmo neutro e menos hostil com o Levi do que com os outros personagens. O motivo disso é que o próprio Pav, na verdade, é um traidor. Ele não quer lutar pelo exército de Bremen, ele quer matar o Kaiser. Então, um soldado do exército contrário, na verdade, seria um aliado para ele. Apesar disso, ele não faz nenhuma tentativa de amizade com o Levi, ele apenas fica na dele. O grupo de Buckman sai das masmorras. Nem todo mundo pode ter um final feliz, mas se você conseguir juntar o Buckman, o Seymour e a Jean, que você resgata lá em Maabre, eles vão se juntar e então vão partir das masmorras, tendo falhado em sua missão, mas saindo com vida. O Buckman escreve uma carta de agradecimento e deixa um anel das aparições que restaura a vida para você. Além disso, se você resgatar o último membro, o Cavaleiro Magro, ele também vai partir e se reunir com o grupo e ir embora junto com eles, fazendo assim com que todos eles saiam vivos e bem. Para você pegar esse acontecimento, você não pode falar com Buckman depois que ele se reunir com Sir Seymour, porque senão ele vai lhe dar 40 moedas como pagamento, mas vai decidir descer até as catacumbas, onde tudo vai dar errado. Círculos amarelos. Eu acredito que isso se trata do círculo amarelo que fica na cabeça do seu personagem ou perto do nome dele, quando você está em alguma situação de combate ou até mesmo navegando pelo mundo. Isso quer dizer que você está com a sua fobia atacando. No primeiro jogo, as fobias causavam um efeito negativo quando você lutava contra o inimigo que condizia com a sua fobia. Por exemplo, se você tivesse phasmofobia, se você lutasse contra fantasmas, você teria medo. Medo, no primeiro jogo, causava dano reduzido no inimigo, se você tentasse bater nele, e você tomava mais dano também. Já no segundo jogo, fobia faz com que você não consiga desviar direito e que você receba mais dano contusivo, cortante e perfurante. Sendo assim, você toma mais dano, mas não parece ser tão ruim quanto no primeiro, que você dava menos dano. Se você ficar com sanidade muito baixa, você vai desenvolver uma panofobia, um medo de tudo. E esse efeito vai se tornar permanente, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Então, tome cuidado com a sua sanidade. Moonless no Términa. Isso mesmo. A Moonless, que você podia recrutar no primeiro jogo, está no Términa. Ela aparece na forma de uma criatura gigantesca que lhe espreita de longe, até finalmente se aproximar de você. A Moonless está com o August, que diz que ela é uma velha conhecida da família, indicando que ele pode ser um descendente do Ragnvalder que conseguiu sair com ela nas masmorras. De qualquer forma, a Moonless é uma boss fight que quase não dá pra evitar se você for tentar pegar o final lá, e pode ser considerado um pouco difícil se você não tiver os macetes. Quando você vence, se o August estiver vivo, ele irá interromper a luta,
e explicar a situação, que na verdade foi um mal entendido. A Moonless acreditava que você era do mal, e por isso lhe atacou. De toda forma, não dá pra recrutá-la, e ela não é vista mais em lugar nenhum. Mas, ainda assim, é bom ver que ela estava bem e viva. Participantes chamuscados. Bom, como você já sabe, no término, se você não conseguir salvar ou matar os participantes a tempo, eles se transformarão em monstros amedrontadores. Cada um tem seus motivos em específico e uma análise possível para ser feita de sua transformação, mas eu acredito que isso aqui está falando também de todos os outros participantes. Como assim? Todas as pessoas do vilarejo do Términa estão sendo transformados, pois o festival que você participa não é a primeira edição. Ele já aconteceu algumas vezes no passado e começou pouco antes de vocês chegarem na cidade. Por isso, todos já estão transformados. Foi a punição deles por não ter terminado o festival. Como haviam ainda muitas pessoas vivas, o Deus da Lua decidiu puni-los, já que eles não obedeceram suas ordens. Tanto é que na favela da cidade, você pode perceber que eles ainda estão lá dizendo que o Deus da Lua manda eles matarem você. Samari tem dismorfia. A dismorfia é um transtorno que pode ser considerado uma doença mental que envolve um foco obsessivo num defeito que a pessoa considera ter na sua própria aparência. Esse defeito pode ser pequeno, pode ser imaginado, mas a pessoa pode passar horas do dia tentando corrigi-lo. O defeito da Samari, na verdade, não foi imposto em si mesmo. Na verdade, a Samari foi uma criança que participou de experimentos na cidade do Vaticano, onde eles usavam as próprias crianças para tentar se aproximar dos deuses e aumentar a sua afinidade com eles. Devido a rotinas rigorosas, a Samari acabou desenvolvendo uma doença terminal que a deixou com pouquíssimo tempo de vida. Sem muito o que fazer, ela não se aceita da forma que era. Por isso, a forma dela transformada tem essa pele enrugada e quase apodrecendo, que parece ser uma forma dela se ver com um corpo que está fadado a morrer logo logo. O pinto do Woodsman é um caranguejo. Que? Você deve estar se perguntando. Mas calma. Bom, quando você luta com o Woodsman, você pode notar que tem esse bagulho bizarro aí. Enquanto isso parece ser um pinto deformado, isso na verdade é um parasita. Isso mesmo. Depois de alguns turnos, esse parasita vai sair, o que vai fazer com que o Woodsman perca a parte íntima dele, e essa criatura vai pular e tentar se prender no rosto do jogador. Isso mesmo, você não destruir essa criatura ou não der guarde, ele vai pular na sua cara e você vai ficar com ele preso em você permanentemente. Tudo isso enquanto você recebe uma descrição de texto da criatura se enfiando na sua garganta e injetando um líquido misterioso. Depois disso você simplesmente vai levar vários ataques de graça do Woodsman e provavelmente vai morrer. E é isto. Dan é o Jack o Estripador. Essa é uma teoria bem interessante. Vasculhando o próprio Discord do Fear and Hunger, é possível ver esse post onde o Miro mesmo falou que quando ele estava fazendo o Dan, ele pensou no Jack o Estripador como referência naquele dia, principalmente para o modelo de design e tudo, já que o Dan parece muito uma pessoa de Londres, da alta classe e tudo mais. Então isso levou a uma teoria de que talvez o Dan estivesse matando mulheres para trazer a Elise de volta, como se fosse uma espécie de Frankenstein. Além do mais, se você usar a habilidade Portões Dourados do Rare, você pode chegar a uma sala secreta, que é a sala do Pocket Cat, que é um quarto repleto de coisas dele e que representam muito sua personalidade. Podemos ver vários brinquedos de criança e tudo mais. Mas se você voltar nesse quarto depois do Dan ter se transformado, tudo que você vai encontrar é isto. Sim, isso mesmo, parece um corpo assassinado e uma faixa de polícia investigando o caso. Isso lembra muito o que pode ter acontecido na vida real com os assassinatos do Jack o Estripador. Isso leva a outra possibilidade. E se o Pocket Cat mantiver ainda uma parte da preferência da pessoa? Se o Dan for realmente um serial killer e o alvo dele for mulheres, faz sentido o quarto ser desse jeito. E se o Pocket Cat passado tivesse como alvo as crianças, e por isso o quarto dele era daquele jeito. Então, quando ele troca o hospedeiro, a personalidade dele também troca de certo modo, ou pelo menos na sua preferência. Bom, não tem nada confirmado, mas é de se pensar. O Cavaleiro Magro em Maabre pode ser pacificado. Então, olha só, a primeira vez que você encontra esse inimigo, talvez você tenha ficado com medo. Você ainda pode interagir com ele, mas se você demorar demais, ele vai entrar em combate e começar a te perseguir. O que você talvez não saiba é que se você usar o item Elixir de Mente conversando com ele, você pode restaurar a sanidade desse guerreiro. E aí você vai descobrir que ele está junto
com a equipe do Buckman. Ele foi um dos cavaleiros enviados para resgatar o Capitão Rudman e apenas se perdeu, assim como ele perdeu a sua mente no processo. Fazendo isso, você vai garantir que ele consiga voltar e se juntar ao Buckman e Jean, assim como o Sir Seymour, e juntos eles vão embora, deixando apenas uma carta para você, com seus agradecimentos. Pav é um predador sexual. Tá, essa aqui pode ser um pouco exagerada, mas isso tem a ver com alguns diálogos que o Pav tem, onde ele é atrevidinho demais, digamos assim. Principalmente em um diálogo que ele tem com a Marina, se você estiver jogando com ela, e sair do bunker, onde você ativa o primeiro teletroscópio. Onde ele fala que gosta da Marina, do estilo dela, e que queria ver o que tem debaixo da saia dela. É bizarro e completamente assédio, mas não sei. Apesar disso, ele não faz nenhuma ação física contra ela, mas ainda assim é algo bem bizarro e perturbador de se falar, já que o Pav geralmente tem esse comportamento meio escroto, digamos assim. Mas de toda forma, talvez ele possa ser considerado um predador sexual. Talvez não, eu acho que é um pouco de exagero, mas sei lá. Documentário da Karen Sauer. Esse documentário é uma televisão que você pode encontrar lá nos apartamentos velhos, onde você fica trancado quando você entra a primeira vez. No primeiro andar, lá no quartinho, bem no final, vai ter essa televisão tocando e você pode ficar e assistir. Você vai ter um documentário sendo tocado, apresentado pela Karen, onde ela fala do assassinato que aconteceu neste mesmo apartamento onde você está. O problema é que a Karen nunca gravou um documentário, e se você tiver com ela, ela vai ficar chocada com isso. Na realidade, talvez quem gravou esse documentário foi o seu doppelganger, que deve estar em algum lugar aí andando pelo mundo, já que você não pode encontrá-lo em lugar nenhum do mapa. Ainda assim, é uma coisa bem perturbadora. Imagina você encontrar um vídeo ou uma foto sua em um lugar que você nunca esteve, falando coisas que você nunca disse e que você tem certeza que não é você, mas, pelo que está sendo mostrado, é você. Bom, é bem perturbador e a Karen também fica bem perturbada quando isso acontece. A camada 8 são teorias, mistérios, inclusive diálogos que quase ninguém conhece. Então, aqui fica interessante. Confere aí. Nós Ramos ajudou o Legard a ser torturado. Bom, se você falar com Nós Ramos e perguntar sobre o Legard, ele diz que o homem é famoso e que a fama dele seguiu até mesmo nas masmorras. Ele também confessa que ele olhou de perto o tratamento que ele recebeu aqui, ou seja, a tortura que ele sofreu. Mas ele confessa que não é parte da equipe de torturadores e de guardas da prisão. Ele apenas confessa que ele estava observando os eventos das sombras e que acha bem interessante porque ele quis ser preso, tendo planejado isso, para poder ascender de forma diferente. Bom, ele não ajudou o Legard a ser torturado de fato, mas ele observou curiosamente. Então, bom, é esquisito, né? O jumpscare do Pocket Cat. No primeiro jogo, e em alguns eventos do segundo, mas principalmente nessa cena aqui, quando você encontra o Pocket Cat lá em Mabre, ele vai pedir a garota. Ele vai ficar muito bravo se você não der. E nesse momento, uma coisa única acontece. Isso mesmo, ele te dá um mega grito no seu ouvido que pode até mesmo te dar um susto muito grande, já que geralmente nenhum inimigo faz esse tipo de barulho fora de combate nem nada. Então, basicamente parece que foi feito só pra ele poder gritar no seu pé do ouvido e te dar um sustinho. De toda forma, ele exige a garota e você não é obrigado a dar, mas deixa muito a entender que você vai entrar em combate com ele caso não entregue. Ele pede ajuda ao seu mestre Hare, que aparentemente diz pra deixar pra lá. Então nada acontece. Mas ainda assim é uma cena bem tensa. Darcy deixa o grupo depois da briga. Se você deixar o Ragnvalder e o Legard brigarem nas masmorras, ou mesmo estiver jogando de Ragnvalder e matar o Legard, a Darcy vai ficar extremamente revoltada e ela entrará em combate contra você. Você pode até mesmo matá-la, mas se você usar a opção conversar para tentar pacificá-la, ela vai terminar o combate, mas mesmo assim ela vai estar muito magoada e revoltada com você. Então ela vai embora da sua party e você nunca mais verá ela, nem mesmo poderá recrutá-la de novo. Então, tome cuidado se você tiver com o Ragnvalder e desejar matar o Legard, ou tiver com o Ragnvalder e o Legard na sua party, pois eles podem brigar, e se você tiver a Darcy também, você basicamente vai perder 2 ou 3 membros, dependendo das escolhas que você fizer. Carrara carente pelo casamento de carne. Isso se refere a 2 fatores, na verdade.
O primeiro é que quando você tá com a Darcy e você deseja fazer o casamento de carne com o Carrara, ele vai ficar super animado e vai fazer até mesmo propaganda positiva dizendo que ele é o melhor nessa linha de trabalho. Ele vai ficar super empolgadinho e o jogo até mesmo te fala isso. Como se ele realmente quisesse muito fazer. Além disso, tem um diálogo que não é utilizado no jogo, onde o Carrara fala pro Legard que ele é o homem mais bonito que ele já viu e tudo mais. Meio que desejando ele e apaixonadinho, na verdade. Esse diálogo não existe mais porque o Legard não é mais um personagem jogável. Mas aqui a gente pode ver que ele estava planejado para ser. E até mesmo o diálogo pro casamento de carne foi feito. August está mentindo. Tá, essa aqui também é confusa, mas eu acho que se refere ao fato de que se você jogar com o Oza e tiver o Najhara com você, quando você observa o August, o Najhara vai dizer para você não confiar nele e que tem algo de errado, que ele esconde algo, na verdade, e que talvez ele saiba muito mais do que ele deixa saber. Isso pode reforçar uma teoria de que o August é, na verdade, o Ragnvalder, mas eu não acredito nisso. Afinal, o August não é muito poderoso, digamos assim, com ele morrendo basicamente para um monte de criaturas e não conseguindo sua vingança contra o Kaiser também. E o Ragnvalder, na verdade, eu acredito que seja o antecessor dele, um ancestral distante que conduziu essa linhagem de caçadores de monstros até chegar no August. E por isso o August está aqui, e por isso que ele está mentindo. Ele parece ser só um senhorzinho tranquilo, mas na verdade ele é um caçador de monstros. E isso a gente pode ver nas cenas dele escalando o telhado, pulando de um lado pro outro, matando monstros também aparece. Então, ele está mentindo. A Dama da Lua foi feita pelo Ré. Bom, a Dama da Lua é um encontro único que você pode ter se você completar o quebra-cabeças lá na tumba antiga de Maabre. Eu fiz até um vídeo ensinando como chegar nela. E basicamente, ela te oferece a opção de entregar a garota. Se você fizer isso, ela vai restaurar todo o seu corpo e mente de todos os seus aliados de pare, incluindo todas as partes do corpo que você perdeu. O que pode ser muito útil, já que a outra única forma de restaurar é com casamento de carne. De toda forma, se você falar com ela, ela vai confessar que ela foi feita pelo Ré, o deus da lua, que é o seu criador e mestre. Ela segue as ordens dele, ainda que more na Matiz Esverdeada, que é um outro plano de existência. Mas ela aparece aqui e tem a opção de você entregar a garota para ela. Então o plano dela parece bem simples, tirar a garota de vocês para que ela não possa ascender. Então ela fez exatamente o que seu mestre quer. Pocket Cat e Rei Amarelo vem antes de Fear and Hunger. Bom, isso é uma referência ao fato de que o Miro havia desenhado esses personagens e pensado neles, talvez até criado uma história por trás, antes mesmo dele começar a fazer o primeiro Fear and Hunger. Isso mesmo, ele já tinha esses personagens criados e inclusive a gente pode perceber isso no Pedocat, que a gente mencionou anteriormente. E o Rei Amarelo também foi uma criação anterior dele, quando ele ainda estava na faculdade. E tanto o design dele, do Pocket Cat, quanto do Rei Amarelo, você pode encontrar no antigo Tumblr dele, que eu tô mostrando na tela, e a primeira vez que ele postou sobre o Rei Amarelo foi em 2015, muito tempo antes do Fear and Hunger ser lançado. Então é uma boa referência, inclusive se você olhar aqui tem muita coisa, inclusive esse aqui que também é como se fosse o final do segundo jogo. Então muita coisa que ele desenhou antes pode ser colocada no jogo, então eu vou começar a ver tudo pra tentar predictar o que vai vir. Celeste ia ser uma personagem jogável. Bom, isso mesmo. A Celeste, a esposa do Carrara, no começo era pensada para ser uma personagem. Na verdade, não era exatamente a Celeste, mas o Miro gostaria que uma das classes do jogo, como um personagem principal, fosse uma prostituta ou uma cigana, e essa personagem até mesmo recebeu sprites que foram usados para Celeste. Então a Celeste basicamente acabou se tornando a esposa do Carrara, mas no passado ela talvez pudesse ter sido uma personagem jogável. Então, bem interessante. Fica pensando aí que outros personagens ele poderia ter colocado e desistiu, ou pensou melhor. Enfim, deve ter muita coisa escondida por aí. A criança demoníaca está ligada ao Night Lush. Bom, o Night Lush é um inimigo bem perturbador do jogo. Ele é basicamente esse bicho com muitas garras e um ferrão bem afiado. E ele consegue também lhe dar uma estocada, digamos, e causa o sangramento anal. Já a criança demoníaca é uma magia que você aprende no jogo. Para fazer isso você só tem que
usar um cadáver e plantar sua semente nele. Tá bom. E aí você vai ter a criança demoníaca. Ela cresce e depois se torna um membro da sua party. Mas o que você pode não saber é que esses dois parecem ter algum tipo de ligação. Talvez o Night Lusher, em seus atos, possa criar crianças demoníacas que talvez futuramente se tornem Night Lushers. Mas não sabemos exatamente o que é. A única semelhança que nós temos, fora a pele deles, são os chifres no lugar dos olhos, que parecem ser bem consistentes. Ragnvalder mata todos na masmorra. Bom, isso se refere ao final S do Ragnvalder que você consegue obter no modo Hard do jogo. Para fazer isso, você precisa coletar todas as almas de inimigos únicos e bosses do jogo. Ou seja, você precisa matar literalmente tudo no Hard Mode, dentro da masmorra, e ir embora como se nada tivesse acontecido, efetivamente exterminando o mal. Isso é bem interessante porque nesse final nós podemos ver que o Ragnvalder sai das masmorras e ele diz que passa a vida inteira caçando monstros por aí. Provavelmente essa linhagem de caçadores de monstros seguiu em frente e nós temos o August no segundo jogo, que parece ser um descendente que tem os mesmos objetivos dele. Na nona camada falaremos de coisa que nem no YouTube você pode ver. É isso aí. Contando com muita informação e easter eggs muito secretos e até mesmo quando o jogo estava na demo, pra você ter ideia. Então, vamos lá. Needles odeia barris azuis. Bom, na verdade ele odeia caixotes azuis, né? Isso é uma referência porque quando você encontra ele no Bunker 7 logo no comecinho do jogo, se você for direto pra lá e recrutar a Bella, você terá essa cutscene onde ele arranca a cabeça do Tanaka e você tem que fugir. Só que, se você usar os barris a seu favor, você pode trancar ele e ele não vai conseguir se mexer. Então ele vai ficar preso ali permanentemente e você não vai precisar se preocupar com ele tão cedo, até você chegar na cidade, pelo menos. Então, eu entendo por que ele odeia esses caixotes azuis. Vile pode ser derrotado com a opção de conversar. No começo do jogo, um dos primeiros inimigos que você pode ter o desprazer de enfrentar é o Vile. Ele fica logo na primeira vila que você chega se você seguir por baixo ali, passando pelo Woodsman no começo do jogo. Se você der um passo errado, ele vai entrar em modo de combate e ele corre muito rápido. Então, essa luta normalmente é impossível no começo do jogo. Mas se você usar a opção conversar, você vai abrir um diálogo onde ele vai ficar falando que quer envenenar você e você pode se fazer de doido e fingir que não tá escutando. Ele vai ficar irritado e aí ele vai tirar a máscara e falar pra você ouvir. Nesse momento você vai jogar uma moeda. Se você conseguir, ele vai se auto-envenenar-se a si mesmo e vai morrer, vai de caixa. E se você errar a moeda, você vai tomar uma porrada de dano e provavelmente vai morrer. Mas ainda assim é muito engraçado você fazer o cara se matar levantando a própria máscara e cheirando o pesticida. Meu Deus. Ragnvalder mata Iquiturso. Do segundo jogo a gente conhece um inimigo, na verdade não é um inimigo, mas a gente conhece um NPC chamado Iquiturso. Ele é esse ser que é um servo de Vinushka, e parece um cervo gigante que fala nossa linguagem, sei lá. No final S do Ragnvalder nós podemos ver ele enfiando a faca na garganta de uma criatura parecida. Porém, isso na verdade está errado. Vou corrigir aqui o iceberg. Esse inimigo que o Ragnvalder está matando, na verdade se chama Mad Horse. É um inimigo cavalo louco que tem uma genital gigantesca, como a maior parte dos inimigos do jogo. E parece ser inspirado nesse bicho aqui do Berserk. Se você leu, você sabe, né? Essa cena é desconfortável. Enfim. Porém, esse inimigo não chegou a ser usado no jogo. Inclusive, os sprites dele estão aí na tela. Mas ele nunca realmente foi colocado. Eu acho que, não sei, né? Chega de tanto pinto. Por que botar pinto a cada 5 minutos? Meu Deus! O easter egg da Darcy rebolando. Ah, sim, esse não podia faltar. Basicamente, quando o jogo termina estava em demo, existia uma área secreta onde você poderia entrar e você poderia ver esta belíssima cena. É isso mesmo. A Darcy abaixada com a bundinha rebolando ao vivaço pra todo mundo ver. Olha só que legal. Nessa área você também podia encontrar algumas armadilhas de osso e alguns assets que, enfim... Essa área hoje em dia está secreta e deve estar escondida aí atrás de alguma barreira inacessável. Mas... pois é. Muito interessante e divertido. Isaiah passa a praga pro jogador. No primeiro Fear and Hunger,
no reino de Rondon, está rolando solto uma praga que tá matando muita gente por aí. Essa praga é uma doença que vai degenerando e apodrecendo a pessoa, começando pela pele, rostos e vai desfigurando ela. O Isaiah é um personagem que nós encontramos, depois de resgatar o Legard, logo no comecinho das masmorras. Ele vai estar lá e pode vender alguns mapas pro jogador. De qualquer forma, existem algumas formas de entrar em combate com ele, seja atacando ele ali, ou depois de encontrar alguns tesouros. Mas quando você luta contra ele, ele mostra a mão dele que está afligida pela praga. Ele já havia contado pro jogador que sofre com ela e por isso ele anda desse jeito, com a máscara de ferro e tudo. Se você levar esse golpe de moeda, ele vai encostar em você e você será contaminado pela praga. E o que isso faz? Nada. Nada. Você é infectado com a praga, mas... bom, aparentemente ela precisa de algum tempo para agir. E como na masmorra tudo tá acontecendo em poucas horas, eu acho que não dá tempo do jogador realmente ser afetado por ela. Mas de toda forma, você é afetado e você sabe que a partir daquele momento não há mais escapatória. De qualquer forma, ninguém nunca esperava sair vivo mesmo. A cutscene de morte do Needles. Bom, na verdade não é do Needles em si, mas sim se você morrer para ele. O que acontece? Se você cair em combate pro Needles, você não será morto. Não, a sua tela vai ficar preta e você vai acordar num bunker acorrentado pelo pé. Você ainda pode se mexer, mas não pode ir muito longe. Até aí, parece uma cena de morte normal. Mas aí que vem a pegada. Se liga, um fantasma, ou alguma coisa espectral vermelha, vai literalmente flutuar até você e você não conseguirá fugir. Quando ele alcançar você, ele vai entrar pela sua genitália e o jogo vai dizer uma mensagem que você teve um orgasmo gigantesco. Eu não tô zoando, isso tá escrito aqui, ó. E depois disso você vai acordar no bunker como se nada tivesse acontecido. É isso, não tem muito o que dizer. Uma coisa que eu posso adicionar. Se você tiver vício em heroína ou algum debuff como infecção, se você fizer isso, você conseguirá se curar. Isso mesmo. Então Needles é melhor amigo do Levi, por exemplo. Você pode começar com o Levi normalmente e simplesmente se matar pro Needles para você se curar do seu vício em heroína. Mas uma coisa muito importante, caso você vá fazer isso, não tenha membros de party com você. Se você tiver, eles serão mortos pelo Needles. Você vai encontrar os corpos deles espalhados pela cidade. Então só faça isso se você estiver sozinho ou drope eles antes e sei lá. Buckman e Seymour fizeram um casamento de carne. E esse é triste. Quando você salva o Buckman do Trorto, ele vai se encontrar com o seu amigo Seymour lá no porão. Se você conversar com eles, eles vão de alguma forma conseguir coragem para ir mais fundo na masmorra. E então, quando você chega no 7º nível, as catacumbas, você vai encontrar um rastro de sangue. Se você seguir, você vai encontrar o Buckman e o Seymour, formando um casamento de carne que deu errado. Essa criatura patética parece não conseguir nem respirar direito. É isso que o jogo te diz. E bom, isso acontece, em alguns casos, quando você vai tentar fazer um casamento de carne. Uma outra forma de ver isso é se você rezar pra Sylvian antes de tentar fazer um casamento de carne. A mesma coisa vai acontecer com você e você vai morrer. Então é muito triste. E aparentemente o Buckman e o Seymour tiveram que fazer isso para tentar se tornar mais fortes para sobreviver nas masmorras. Bom, não deu muito certo. Animação de suicídio do Legard. Bom, esse aqui faz parte, na verdade, de outro item da lista que a gente já viu anteriormente, que é o Legard como um personagem jogável. Bom, como ele era um personagem jogável, ele tinha várias animações que os personagens têm. Uma delas é a de suicídio. Então sim, se você jogasse com o Legard, você poderia até mesmo cometer o suicídio que você pode com os outros personagens. No mais é isso, tá? A única diferença aqui é que tem até videozinho mostrando como é que faz, mas não tem muita coisa a dizer não. É isto. Valeu. Buckman ia ser um personagem recrutado. Bom, esse aqui eu tive que ir fundo no Discord lá da comunidade do Fear and Hunger pra descobrir. Mas basicamente, em 2018... o Miro comentou sobre o Buckman e falou que ele ia ser um personagem jogável, mas que ele não tinha feito muita coisa para adicionar ele. Foi apenas um teste, basicamente. Algo que ele pensou, mas não levou adiante. E aí, mais pra frente, esse cara aqui olhou os arquivos do jogo e percebeu que ele estava listado lá como um Hector. Você não sabe, no RPG Maker, os Hectors são membros de party, onde você tem aquela telinha de nomear eles e tudo mais, e por isso você tem até mesmo uns pergaminhos ali. Mas de toda forma, esse é apenas um pequeno easter egg ou uma referência,
na verdade deixada para trás, de algo que poderia ter sido diferente, mas que foi abandonado na criação do jogo. O glitch do Hagenwalder e Legard em Maabre. Como eu mencionei anteriormente, se você tiver com o Legard e o Hagenwalder na sua party, e você tentar entrar em Maabre, eles vão brigar e um deles terá obrigatoriamente que morrer. E isso pode causar muitos problemas. Mas tem um jeito de você passar por isso com os dois. Muito simples. Primeiramente, você não pode recrutar o Hagenwalder, não. Você tem que recrutar o Legard primeiro, ok. Depois, você precisa da magia Portal de Sangue, ok. Com a magia Portal de Sangue, você pode abrir um portal de sangue logo nas catacumbas, que é ali perto de onde você resgata o Legard, e aí você entra em Maabre normalmente. Você vai se encaminhando até a torre da Nilvan, onde você tem aquela sequência de sonho. E lá você abre o outro portal de sangue. E com isso aberto, agora você pode recrutar o Hagenwalder, ele vai entrar na sua party, e ao invés de você passar direto pelo portão de Maabre, onde aconteceria a briga, você usa o portal de sangue para ir até a torre da Nilvan. E dessa forma você está em Maabre com os dois, sem brigas e sem muita coisa. Então é simplesmente você estar livre para andar, mas não passe por aquele portão, de jeito nenhum. Se você precisar entrar em Maabre, simplesmente use os portais de sangue. E é isto. Muito obrigado. Prihivil foi um sacrifício. No segundo jogo existe o Festival Termina, onde o Deus da Lua basicamente organiza uns jogos vorazes. Ele já aconteceu algumas vezes no passado, e inclusive a cidade de Prihivil passou por um antes dos personagens chegarem. E é por isso que quando o jogo começa, todas as pessoas do vilarejo já estão transformadas. Isso mesmo. Mas isso não vem ao caso. No final do jogo você descobre que o Perkel, o cara que organizou os eventos do Termina na cidade, na verdade é um cultista do culto de Sulfo, que é um deus que se assemelha ao diabo, basicamente. E aí ele conta que, na verdade, esse culto está seguindo o Ré para se aproveitar da carnificina e mandar sacrifícios para o deus de Sulfo, que fica nos poços sulfúricos, que é uma alegoria ao inferno. Então, basicamente, todas as pessoas mortas em Prihivil têm suas almas mandadas para lá, onde eles sofrerão pela eternidade e deixarão esse deus mais forte. Ainda assim, não dá para saber de muita coisa sobre ele, pois acredito que será explorado em próximos jogos. A pistola reserva do Needles. Bom, se você já lutou contra o Needles e você viu que ele tem uma seringa numa mão e um chicote na outra, você provavelmente vai começar tirando o chicote, que é uma arma que dá muito dano. O que você pode não saber é que se você fizer isso e arrancar um dos braços dele, ele vai puxar uma pistola com o outro braço e começar a rir da sua cara, te trollando muito. Essa pistola tem uma taxa de acerto maior do que o chicote e dá mais dano. Então você basicamente se lascou fazendo isso. Essa é muito troll. Mas é uma forma do jogo te trollar e brincar com os conceitos que já são estabelecidos. Tipo, você tem que arrancar partes do corpo. Nesse caso, se você obedecer à regra do jogo, você se lasca. Então minha dica é, joga vidro no olho dele e bate no corpo. E só. A lendária 10ª camada. Essa aqui tem coisas muito boas e coisas mais ou menos, mas eu tenho certeza que você vai se surpreender ainda assim. Então, vamos lá para terminar com chave de ouro. Higai Getsu. Higai Getsu é um guerreiro lendário que viveu nos santuários orientais, que são inspirados ali na África, Egito e Oriente Médio. Ele é um guerreiro lendário que continua sendo louvado lá, embora não se saiba muito sobre ele. É dito apenas que guerreiros de todos os tipos viajavam em busca dessa divindade e tentariam desafiar ele para um duelo, para dar propósito para a sua existência. Seria uma grande honra lutar contra esse ser e não se sabe muito mais sobre isso. No jogo você consegue encontrar itens relacionados a ele. O que parece esquisito é que os itens associados a ele geralmente são itens de samurai. Porém, diz aqui que ele é dos santuários orientais, que são ali pelo Oriente Médio, então é um pouquinho esquisito. Enfim, os itens dele te dão geralmente mais críticos, como o amuleto dele, e no primeiro jogo esse item é muito bom. No segundo jogo já não é tanto, ele foi bem nerfado. Jeanne foi baseado em um RP da comunidade do servidor do Discord. Jeanne, a cavaleira lá do Buckman, do Sir Seymour, ela na verdade é uma personagem inspirada numa usuária do Discord do servidor de Fear em Hunger. Basicamente eles tinham um canal inteiro no servidor dedicado a roleplay. Lá eles interpretavam seus personagens e tudo mais. E a usuária Fern
desenhava muito a personagem Jean. Ela acabou ficando bastante popular lá no server e o Miro decidiu fazer uma personagem inspirada nela. Olha só que legal, dando atenção aos fãs. Infelizmente não podemos ver muito de como era o roleplay, porque o canal foi apagado atualmente. Então não temos mais as conversas nem as situações que eles passavam. Mas podemos saber que foi bem intenso. Eles têm muitos comentários com boas memórias sobre. Eu gostaria de ter participado, sinceramente. A participação da garota no festival. Tá, esse aqui parece meio confuso, mas ele não se refere à garota do primeiro jogo. Não. Esse aqui se refere à garota que aparece de vestido rosa no segundo jogo e que vai nos guiando. Se você não sabe, essa é a Rayla, a irmã da Olivia e a futura deusa máquina. Ela vem guiando a gente através de suas memórias pelo festival inteiro, e a primeira cena que ela aparece já é muito positiva. Como assim? Lembra esse círculo que ela desenha no trem, quando você vai pra intro e tudo mais? Isso é um símbolo de proteção. Ela desenha esse símbolo e então o trem está seguro da influência de Hair. Então, se os personagens ficarem dentro do trem, eles nunca serão transformados pelo Deus da Lua. Inclusive, é assim que você consegue evitar as transformações dos personagens pulando o dia deles. Por exemplo, se você salvar o Henry, que logo se transformaria, ele vai ficar vivo aí por um bom tempo. Então, basicamente, essa é a Rayla ajudando o jogador a transformar ela na deusa máquina. François é o atual deus de Rondon. Bom, esse título foi um pouco exagerado, de novo, né? É uma coisa frequente nesse iceberg. Mas basicamente o que ele quer dizer é que François e os outros novos deuses, na verdade, comandam os impérios de Rondon e, na verdade, até mesmo da União Oriental. O que acontece? Fica muito indicado no jogo que os novos deuses são aqueles que estão por trás das cortinas controlando pessoas muito poderosas para iniciarem as guerras. E o objetivo disso tudo era fazer guerra e conseguir terminar o projeto da Logic para fazer uma nova deusa, que é a Rayla, que se tornou a deusa máquina no final do segundo jogo. Então fica indicado em alguns diálogos, principalmente diálogos da Karen, porque ela já sabia dessa conspiração, e é uma coisa meio Illuminati. Tipo assim, eles são uma sociedade secreta que tá por trás dos panos, controlando o mundo e criando guerras para os seus próprios interesses. Engasgue nas minhas bolas! Tá bom, esse foi exagerado. Mas basicamente, eu não sei porque isso tá tão baixo no iceberg. Essa é a frase que o Calígula transformado fala quando você entra em combate com ele. Ele se transforma nesse ser chamado monstro. E é um ser literalmente repugnante que tem a forma de um saco escrotal com um corpo bem genital. Isso é uma representação da forma verdadeira dele. Um verdadeiro monstro. Afinal, ele é o único personagem nesse jogo que tem uma tentativa de estupro, fora ser muito cruel e inclusive matar alguns outros participantes. Então é merecido que ele se torne desse jeito. Também é muito indicado que ele é um pervertido sexual que causa nojo em todos ao seu redor. Inclusive, até mesmo a máfia tem uma reputação sobre ele, dizendo que ele é muito cruel e é chamado até de Conde Drácula por eles. Então, show com o Balls é exatamente o que ele fala quando você entra em combate com ele. E você pode usar persuadir pra fazer uma alegoria chamando ele de pequeno, como se fosse pinto pequeno. E ele vai ficar puto com isso. Desgraçado, velho. Conseguir a Pecado Azul. Bom, no primeiro jogo existe essa espada chamada Pecado Azul. Normalmente, se você puxar ela e tirar dessa pedra que ela tá presa, a caverna inteira vai desmoronar e seu personagem vai morrer. Isso mesmo, você pode fazer isso, mas você vai morrer no processo. Mas tem uma forma de você conseguir essa espada sem morrer. Tudo que você precisa é de um livro chamado Passagens de Maabre. Esse livro te leva pra Maabre no passado e você encontra pela primeira vez os novos deuses. Se você pegar a espada e usar esse livro, você será teleportado para lá e não morrerá. Você pode explorar Maabre normalmente, e quando o seu tempo acabar e você voltar, as cavernas estarão desmoronadas, bloqueando alguns acessos que você poderia pegar. Mas normalmente não faz muita diferença, então até que é bom, já que a Pecado Azul é uma das melhores espadas do jogo, e a versão amaldiçoada dela é a melhor espada do jogo. Final Deusa Máquina 2015. Essa aqui é bem confusa o nome, mas eu entendi, na hora de gravar esse iceberg, eu entendi o que isso aqui quer dizer. Basicamente, no segundo jogo, o final A se chama Deusa Máquina. É onde basicamente a Rayla consegue se tornar uma deusa ascendida, assim como Almer e a garota, e ela forma uma espécie de consciência coletiva com vários outros humanos no meio. Eles basicamente se tornam essa consciência
que vai proteger a humanidade no futuro. Mas o que importa aqui é essa imagem, a imagem no final lá. E ela é importante porque se a gente for lá no Tumblr, que eu já mencionei anteriormente nesse vídeo, do Miro, que é bem antigo até, e a gente procurar lá pelo ano de 2015, olha só o que a gente consegue encontrar. É isso mesmo. Olha que imagem bonita. E é basicamente quase a mesma imagem que ele usa no final lá. Então talvez ele tivesse essa inspiração desde aquela época, como ele provavelmente costuma fazer. Então é muito interessante você ver essas referências antigas pra ver de onde ele veio e o que ele tá fazendo hoje em dia. Pelo menos eu gosto de ficar vasculhando tudo que esse cara já fez antes e ver como se encaixa no jogo. O Atormentado escrevia poesia. Tá, esse aqui é bem simples, mas basicamente, quando ele ainda era humano, o Atormentado se chamava Ron Shambara. Ele era um poeta e escrevia muito sobre sofrimento e inspiração. Basicamente, na visão dele, você tem que sofrer para conseguir alcançar uma forma de arte que seja boa. E sofrimento e amor são aliados um do outro. Então, de certa forma, faz sentido ele ser o Atormentado. A única coisa que eu não consigo explicar é porque ele não tem boca e fica falando poesia pra gente. Eu acho que seria muito mais divertido. Mas, no geral, não tem muito mais o que falar sobre isso. A menos que ele escreveu, na verdade, um livro chamado Poemas do Amor e Tormento. E esse livro conta um pouco da visão dele das coisas. Se liga aí. Dimensão de Rare. Bom, se você já jogou Silent Hill, então você deve saber que a dimensão alternativa é parte frequente da história. Aqui nesse caso também é. Como Silent Hill é uma inspiração bem grande para o segundo jogo, eu diria que foi baseado nisso. Mas basicamente a dimensão de Rare é uma versão distorcida do mundo real, que retrata um pouco da visão de Rare e da verdadeira natureza das coisas. O jogador pode acessar ela de várias formas diferentes, mas basicamente ela esteve ali há muito tempo. Inclusive, os novos deuses usavam essa dimensão para poder criar um novo cubo das profundezas, assim como o cubo que existia no primeiro jogo, para tentar ascender a Rayla. Isso mesmo. No começo do jogo nós temos essa introdução, onde o zelador tenta criar esse cubo forçando as pessoas. E nós podemos ver esta oficina com várias cadeiras. Provavelmente essas cadeiras são ocupadas pelas pessoas que agora estão junto com a Rayla, que a gente pode ver no final da deusa máquina. E talvez o motivo para tudo isso seja roubar o poder do Rare para poder criar esse cubo, já que o primeiro era fonte de poder do Deus das Profundezas. Mas bem, tem um debate muito fervoroso quanto a isso e não foi nada confirmado ainda. Mas minha teoria é que seja algo assim. Pocket Cat usa Legarde como um escravo sexual no Dungeon Knights. Essa aqui é bem pesada. Mas basicamente no Dungeon Knights, o Pocket Cat, que é o diretor da escola, tem uma sala só pra ele. E quando você entra, você se depara com essa cena. Tem uma donzela de ferro que diz ter gente dentro e tem uma pessoa que parece muito com um Legarde presa e pelada. Se você falar com o Pocket Cat, ele não vai falar sobre o ser que está preso ali, mas esse ser não é o Legarde, porque o Legarde também é um personagem e ele tá do lado de fora quando você entra na sala dele. Inclusive, seu personagem diz que parece muito Legarde, mas na real não tem como ser ele, porque o Legarde tá bem ali. O que é um clone dele. Enfim, é um easter egg bem, sei lá, engraçado e bizarro ao mesmo tempo, mas é apenas isso. Miro no Salão dos Deuses. Se você chegar ao Salão dos Deuses Novos lá em Maabre, eles vão te dar direito a 3 perguntas. Você pode digitar qualquer coisa, e se eles entenderem o que você quis dizer, eles vão te dizer algo sobre. Se você digitar Miro, eles vão falar a seguinte frase: existem coisas e seres que a gente nem sequer fala. Seres como aqueles que vêm além dos céus azuis. Dando a entender que o Miro é uma entidade bem acima do universo do jogo. O que é uma quebra de quarta parede, já que ele é o criador do universo mesmo. Então é um easter egg bem interessante. E existem alguns outros bem legais. Talvez eu traga um vídeo sobre isso no futuro. Armadura da Penitência e a Armadura Medieval. Essas são as duas armaduras, entre aspas, secretas, tanto do primeiro quanto do segundo jogo. A Penance Armor, a Armadura da Penitência, é uma armadura que você só consegue se você fizer a amizade com o Trorto ou usar a habilidade de roubar nele. Em ambos os casos, você vai conseguir uma chave. Se você fizer amizade com ele, para isso você precisa sacrificar o Buckman e sacrificar a Jeanne e levar ela para ele. Com os dois entregues, o Trorto vai virar seu amigo e vai te dar a chave. Então você pode acender todas as luzes de tochas da fase em questão e você vai abrir uma passagem secreta. Lá dentro você vai poder usar a chave que você recebeu e
aqui está a armadura da penitência. Essa armadura consegue evitar que você perca membros, ela aumenta muito o seu bônus de defesa, porém ela é composta por espinhos que perfuram a sua pele, como se fosse uma donzela de ferro. Você fica com um debuff permanente de sangramento, que pode até ser remediado se você tiver a runa do Salmon Snake ou alguma coisa para parar sangramento. Ainda assim é uma boa armadura, mas que pode ter alguns problemas para usar. Já a Flooded Armor, no segundo jogo, você encontra duas partes dela no museu e uma parte dela na mansão do prefeito no porão. Quando você junta as três, você consegue craftar a armadura medieval. Essa armadura medieval consegue evitar que você perca membros e te dá um bônus absurdo de defesa. O único debuff dela é que ela diminui a sua agilidade em 5, o que pode ser ruim para caso você queira atacar 2 vezes por turno ou atacar primeiro nos combates. Porém, isso pode ser remediado facilmente usando algum item, como o amuleto da coisinha pequena, que te dá mais 5 de agilidade e aí você fica tranquilo. Ou a habilidade Engrave da Marina, que também aumenta sua habilidade em 5 e anula os efeitos negativos. Essa armadura realmente é muito boa e, pelo custo-benefício dela, acho que vale a pena. Se você não estiver lutando contra a Heartless One para pegar dela, que é melhor. Casamento Abominável tem disfunção erétil. Se você fizer o casamento de carne uma vez, você se tornará essa criatura. Tudo bem, até aí nada demais. Mas se você tentar fazer o casamento de novo, você se tornará o casamento abominável. Essa criatura não consegue usar nenhum equipamento além de espadas de 2 mãos, como as tesouras de aço ou a Claymore, e você também não pode mais fazer nenhum ato sexual. Se você tentar usar o Bosque dos Coelhos ou fazer outro casamento, ele vai dizer que a sua genital simplesmente não funciona mais. Então você tem um negócio, mas ele é só de brinde ali, ele não faz nada. Deu um cansaço. Foi bastante trabalhoso, mas finalmente temos aí o iceberg explicado de Fear and Hunger. Então, muito obrigado se você acompanhou a primeira parte e a segunda e assistiu tudinho até aqui. Você não sabe como isso é imensamente gratificante para mim. Eu me esforcei bastante para que esses vídeos ficassem com a qualidade mais informativa possível. E posso dizer que não me arrependo nem um pouco de incontáveis horas que eu coloquei nesse projeto. O primeiro teve uma recepção muito boa, e embora eu não saiba como será desse segundo, eu assumo que vai ser tão boa quanto. Afinal, a nossa comunidade é pequena, mas muito forte e muito dedicada. E vamos crescendo cada vez mais. E sim, vale lembrar que o iceberg não tem todas as informações que poderiam virar itens. Porém, eu já tenho alguns separados que eu farei alguns vídeos e informações sobre eles. Então não se preocupe, pois se alguma informação que você pensou não apareceu no iceberg, ela provavelmente vai aparecer mais pra frente. Então, novamente, se você não tá no nosso servidor do Discord, entra lá. Eu coloco alguns updates geralmente sobre como tá indo os vídeos e o que eu planejo fazer. Se você quiser me ajudar no Apoia-se com qualquer valor, os links estão na descrição. E novamente, muito obrigado. Deixa seu like, se inscreva se você ainda não for inscrito para mais conteúdo, inclusive guias que eu irei fazer no futuro. E algumas coisinhas divertidas também. Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Falou!